As feias inventaram o feminismo. Ah, é, eu acho. Ô, irmã. Inventaram. Fala uma bonita do movimento feminista. O que você quer dizer quando você diz isso? Quando a gente fala que as feias inventaram, óbvio que não é só esteticamente, né? Eu acho que o feminismo deixa as mulheres mais feias. Por quê? Primeiro, né, relativização do belo. Uma mulher que raspa o cabelo, pinta de azul, se tatua inteira e tá 70 quilos acima do peso, desculpa, não é bonita. Vai falar que é? Mas isso é o feminismo? O feminismo diz para as mulheres que elas podem ser bonitas mesmo nessas situações, mesmo fazendo as escolhas erradas com relação à forma como elas se apresentam para o mundo. E será que ele não propõe que você tenha a liberdade de ser como você quiser? Sim, mas se você tá falando pra pessoa, tudo bem você querer ter essa estética, porque mesmo assim você vai ser bonita. Não. Então ele tá mentindo, né? Porque o certo seria falar, tudo bem você ter essa estética, você buscar se apresentar dessa forma, mas a consequência é que você será feia. Essa é a verdade. Você se julga mesmo antifeminista? É assim que você Com se define? certeza, sim. Por quê? Porque eu sou contra tudo que o feminismo conquistou, prega. Tudo o quê e que conquistas? Liberdade sexual. Sou contra, eu não acho que as mulheres têm que sair por aí pegando geral. E os homens tudo bem? Não. Também não, ninguém tem. Claro que não, claro que ninguém. Ninguém, obviamente. Mas assim, por que as mulheres quiseram imitar um comportamento péssimo masculino? A história do movimento feminista é marcada por ondas que expandiram os direitos civis, políticos, sociais das mulheres. No Brasil, embora sigamos tendências globais, o movimento teve marcos específicos ligados à redemocratização e à busca por proteção jurídica, de modo que, se esta mulher que você acabou de ouvir tem hoje a liberdade, inclusive para falar tanta bobagem, ela deve a este mesmo movimento feminista que ela tanto odeia, pois foi ele que lutou e ainda luta para que mulheres falem sem precisar da permissão do marido. No mundo todo, desde o final do século XIX, o movimento feminista consolidou direitos que hoje parecem básicos, mas que exigiram décadas e décadas de lutas, como o direito ao voto, o chamado sufrágio, que no final do século XIX e início do século XX teve como pioneiros a Nova Zelândia e o Reino Unido, após intensa militância das sufragetes para terem este direito. Sobre os direitos reprodutivos e a pílula, você sabia que nos anos 60, a aprovação da pílula anticoncepcional deu às mulheres o controle sobre seus corpos e permitiu o planejamento de carreira e vida pessoal? Pois é. Nós conquistamos igualdade jurídica no trabalho, com leis de igualdade salarial e proteção contra o assédio sexual, especialmente a partir dos anos 70 e 80. Nós tivemos também a Convenção do Belém do Pará, ocorrida em 1994, sendo um marco da OEA, Organização dos Estados Americanos, para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher nas Américas. Agora, especificamente em relação ao Brasil, o feminismo é reconhecido pela sua força na construção de leis de proteção e participação política para as mulheres. Dentre essas leis estão o direito ao voto, instituído no Código Eleitoral por pressão da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, o Estatuto da Mulher Casada, que antes dele a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar, viajar ou receber herança. A lei do divórcio, que permitiu a dissolução legal do casamento, garantindo autonomia civil às mulheres. Temos também a Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, que prevê a igualdade absoluta de direitos e deveres entre homens e mulheres perante a lei. Temos a maravilhosa Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar. Temos ainda a Lei do Feminicídio, que foi inserida no nosso Código Penal e está previsto no artigo 121A, que colocou o assassinato de mulheres por razão de gênero como um crime hediondo. Além disso, um dos maiores saltos históricos, especialmente visível aqui no Brasil, foi a feminização do magistério e do ensino superior. Hoje, as mulheres são maioria entre os estudantes de graduação e pós-graduação no Brasil, revertendo um cenário de exclusão que durou até meados do século XX, quando o acesso à educação formal era restrito e focado em prendas domésticas.
Mas são falas ignorantes e estúpidas como aquelas que você ouviu no início deste vídeo, vindas de uma mulher igualmente estúpida, influenciada por seitas evangélicas ignorantes, que limita o feminismo a meras questões estéticas, pregando que mulheres sejam bonequinhas insignificantes para machos alfas brincarem. É este pensamento que dá origem a esses movimentos criminosos e misóginos, como Red Pill, Black Pill. São discursos de ódio vindo desses covardes que estão incentivando cada vez mais a violência contra a mulher. Não é à toa que nunca se viu tantos casos de violência doméstica e feminicídio como atualmente. Recentemente, vimos o caso daquela policial feminina que foi assassinada pelo marido também policial. Suas mensagens, macho alfa, mulher beta, eu te banco para você ser linda, só para ser minha, sua obrigação é me dar sexo. São tantas falas escrotas e que muitas vezes são também reproduzidas por mulheres vinculadas a essas igrejas neopentecostais em pleno século XXI. Por isso, é de suma importância que nós, mulheres, pressionemos o Senado Federal para aprovar a lei antimisoginia, que estava prevista para ser votada na quarta-feira passada, mas que foi adiada graças ao senador Marco Rogério, do PL. Tinha que ser bolsonarista, né? Mas o fato concreto que essa mulher bitolada por religião não entende é que o foco do movimento feminista está no combate à violência social e política de gênero, e não simplesmente na cor do cabelo, na depilação ou na forma física das mulheres. Até porque beleza, inevitavelmente, desaparece com o passar do tempo. Aliás, depilação é uma prática da mulher moderna. Se essas mulheres pseudo-evangélicas querem viver conforme o Antigo Testamento, elas sequer deveriam depilar as pernas, as axilas e a virilha. Não é incoerente? Esta mulher, que eu sequer sei o nome, acredita que seu valor está no fato de ela ser linda, loira e alta. E ela é muito bonita mesmo, mas ela se esquece que o tempo leva tudo isso embora. Oh, querida, lamento te informar que beleza tem prazo de validade, mas o intelecto a gente carrega até o final da vida. A menos que você seja acometida por alguma demência ou Alzheimer, que, aliás, é mais comum entre as mulheres. E isso é consenso de grandes órgãos de saúde e pesquisas globais recentes. Então, mulheres, feminismo não é simplesmente ser bonita ou feia, ser jovem ou velha. É uma luta histórica, é uma luta constante que deve continuar existindo para que mulheres não continuem sendo tratadas como propriedades e sendo vítimas da violência de gênero.